Irmãos queridos, nós tivemos na última lição compartilhando sobre, assim, dando a exposição dos textos no Novo Testamento, tentando ser o mais didáticos possível para mostrar nas Escrituras, principalmente, a palavra de Jesus e dos apóstolos, né? Nós entendemos que esse tema ele merece 3 etapas. A primeira é esta que já cumprimos na lição anterior. A segunda é fazer uma abordagem dos sofismas que geralmente são levantados. Quais são os sofismas mais comuns que aparecem quando as pessoas ficam em dúvidas e procuram entender melhor? E, por fim, responder perguntas. Nós vamos, então, estamos procurando hoje dar esses 2 passos, o segundo e o terceiro, falar sobre os sofismas, e temos aqui uma grande coleção com as perguntas que os irmãos colocaram na live passada, na lição anterior. Eu diria que é importante entender quais são os sofismas mais comuns. Eu vou apresentar aqui para vocês 5 dos sofismas mais comuns. E a gente tem que estar preparado para responder, porque as pessoas vêm com essas coisas confusas dentro de sua mente. Tá? O primeiro sofisma é que, mesmo que a gente apresente os textos da forma como apresentou na lição anterior, as pessoas têm uma tendência de, na hora que entra em Mateus 19, esquecer completamente Lucas 16, 18. É uma interpretação de Mateus 19 que esquece todo o restante. Lucas 16, 18, vamos lembrar aqui o que está escrito. Está escrito assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada, ou seja, a chamada parte inocente, a vítima, mas aquele que casa com essa mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ou seja, então, gente, a gente tem que entender que qualquer interpretação de Mateus 19 que não esteja de acordo com Lucas 16 e 18, qualquer interpretação que dissolva o matrimônio pela infidelidade de um dos cônjuges, ela está jogando fora Lucas 16, 18, Mateus 5, 32. Eu aproveito aqui que uma das primeiras perguntas da semana passada eu já vou abordar aqui, tá? Porque a irmã que perguntou diz assim: outra dúvida, o casamento pode ser anulado por prática de porneia? O homossexualismo é um motivo para anular esse casamento? Bom, eu creio que essa pergunta ela já está respondida, porque nós falamos que havia 2 situações que a Bíblia respalda a nulidade do casamento ou anulação do casamento. O casamento ser invalidado, tá? A primeira a gente abordou já, bem claro, está lá em Romanos 7, de 1 a 3, que é a morte de um dos cônjuges. E a segunda é essa de Mateus 19, que fala que em caso de porneia. Mas veja só, aonde que essa pergunta, a forma como a pergunta está feita, ela deixa a entender que não houve clareza ainda a respeito de um tópico importante que a gente explicou. A porneia é a própria relação daqueles que estão casados e devem se separar. Não é a prática de infidelidade de um dos cônjuges ou de algum tipo de porneia que o cônjuge pratique, mas é em casos onde a própria relação, o próprio casamento ou aquela união que é tida como casamento, ela tem que ser desfeita. Tá? Então, não é infidelidade do cônjuge, não é porneia do cônjuge, é a porneia da própria relação. Tá?
caso de amaziamento, em caso que é adultério, em caso que é incesto e por aí vai. Tá? Outro, segundo o sofisma, que é muito comum, as pessoas, principalmente, chegam na igreja, tem essa situação, já teve um casamento anterior, ou está se separando agora, ou quer se separar, ou já chegou separado e recasado, e usa o argumento de que Deus não me uniu. Como eu não conhecia a Deus, aquele casamento não valeu, não foi Deus que fez aquele casamento. Acho que vocês conhecem como esse sofisma é apresentado. Veja só, gente, o casamento ele faz parte da ordem criacional de Deus. Ele surgiu antes do pecado, antes da lei, antes da graça, antes da igreja, antes de tudo. O casamento não tem nada a ver com a pessoa conhecer a Deus ou não. Ora, pense comigo, se Deus unisse como uma só carne apenas aqueles que são convertidos ou aqueles que o conhecem, como é que ficaria? Então, todos os demais, aqueles que estão fora do reino de Deus, todos aqueles que se casaram sem conhecer a Deus, eles não estão casados. Então estão tudo amaziados. E se eles chegarem à igreja, a gente tem que separar eles, porque aquilo ali não é casamento. Então, não é assim. Não é o conhecer a Deus que torna o casamento real. É simplesmente o ter se casado, não importa se era incrédulo. Tá? Vocês podem observar que essa realidade do casamento ela está tão assim relacionada, está tão enraizada na mente do homem que ela aparece em toda a terra, em toda a história, em todas as culturas humanas. Isso faz parte da consciência que Deus colocou no homem. Ah, o homem sabe disso, todos sabem disso, qualquer um sabe disso, ainda que seja ateu. Ah? Quantos ateus se casam, né? Vamos a terceiro sofisma. É um sofisma também muito comum. Aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, que é o sofisma que a gente viu que ele aparece em algumas perguntas da semana passada, tá? A gente conhece esse sofisma e sente quando a pergunta é feita com dúvida, sem saber como responder esse sofisma. É que as pessoas pegam o texto de 1 Coríntios 7, versículo 15, onde diz que se o crente se apartar, o irmão não fica sujeito à escravidão. Vamos ler, então. 1 Coríntios 7, 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à escravidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, esse é um sofisma comum. As pessoas pegam esse texto e dizem, olha aqui, ó, não fica sujeito à servidão, quer dizer que, na verdade, o casamento está desfeito, a pessoa não está mais debaixo do jugo daquele casamento. Essa é a interpretação que tentam dar. Então, eu vou tratar esse problema aqui da mesma maneira que eu tenho tratado outros parecidos, que é a questão de texto fora do contexto. Deixa eu dizer uma coisa meio forte aqui para ajudar a gravar na sua mente. Paulo nunca escreveu 1 Coríntios 7,14. Uau, Marcos, como não? Está ali. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que Paulo escreveu uma carta inteira aos Coríntios. Então, quando a gente pega um versículo, a Bíblia vai se tornando, ao invés de uma fala de Deus conosco, vai se tornando como que um instrumento para a gente ir pegar as nossas ideias. E os textos são usados mais como prova do que eu estou dizendo, do que para descobrir a verdade. Isso eu estou chamando, inclusive, de versiculismo. Né? Esse versículo 15, ele está
dentro de uma temática que vai aqui, se você for olhar com atenção, ela vai, mas quando entra na relação entre homem e mulher aqui, o capítulo inteiro, e tem várias abordagens aqui. Então, vocês lembram que na lição anterior, quando a gente falou de Mateus 19, a gente não analisou só o versículo 9, a gente analisou todo o início da conversa, a segunda parte da conversa, aí sim entra o versículo 9 e depois nós vemos a reação dos discípulos. Todo o contexto traz uma luz imensa sobre o versículo. Então a gente tem que fazer uma coisa mais ou menos parecida aqui. Tá? Nós vamos ver, por exemplo, que 5 versículos antes desse versículo 15, nós vemos ali no versículo 10 e 11, nós vemos que está escrito assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, gente, vá que aconteça, vá que o marido vai embora, vá que ela não aguente, vá que ela está apanhando e tem que sair de casa. Se por algum motivo ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Esse aqui é o contexto aonde vai aparecer depois o versículo 15. Lá no final do capítulo 7, nós vamos ler mais. Nós vamos ler no versículo 39 do capítulo 7, que está escrito assim, Paulo repete, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer, olha aí de novo, falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Vejam, quanta coisa tem. Então, nós temos que interpretar o versículo 15, que fala que se o descrente quiser se apartar, que se aparte, e que o irmão ou a irmã não fica sujeito à servidão. Nós temos que interpretar à luz disso e não arrumar uma interpretação que negue essas verdades que estão sendo ditas. Tá? E qual seria a interpretação? Olha, assim, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Se não fica sujeito à servidão, significaria liberdade, então, para o irmão ou irmã casar com outra pessoa? Paulo teria aqui que dizer isso com todas as letras. Paulo teria que dizer, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Nesse caso, não fica sujeito à lei do casamento, nem o irmão, nem a irmã. Ele teria que dizer algo claro. Você não pode pegar uma palavra aqui que está bastante obscura, né, para dar um tom diferente do que o capítulo inteiro fala. Então, o que significa, na verdade? Ora, esse tema foi colocado aqui na semana passada. A dificuldade de viver com cônjuges incrédulos, principalmente para mulheres. Né? É necessário dizer isso, porque são muitas as mulheres que sofrem com maridos muito malvados. Né? Então, não fica sujeito à servidão. Ou seja, não precisa continuar nessa relação difícil, nessa vida cheia de dificuldade, que é viver com um cônjuge incrédulo. Ora, o versículo seguinte, não, o próprio versículo aqui termina com assim: Deus vos tem chamado à paz. Ora, irmãos, você sabe que as cartas, elas foram escritas pelos apóstolos em cima de informações que eles recebiam do que estava acontecendo na igreja. Todas as cartas têm esse sinal evidente. Paulo recebia as informações e aí
como consequência, ele escrevia, tá? E é óbvio que Paulo está falando aqui porque ele soube que tinham pessoas em Corinto que o cônjuge estava querendo se apartar e os irmãos não estavam querendo permitir que o cônjuge se apartasse, dizendo, não, o casamento é um só, você não pode se apartar. Por isso, Paulo está dizendo, se o descrente quiser se apartar, deixa, você vai ficar livre desse jugo desigual, você vai ficar livre dessa situação difícil. E a confirmação de que havia esse problema em Corinto é o versículo seguinte, porque no versículo 16, nós não temos aqui em tela, mas eu vou ler para vocês. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Essa pergunta que aparece no versículo 16 deixa claro que a problemática que havia era essa, e Paulo está corrigindo isso. Se ele quiser se apartar, que se aparte. Nesse caso, você está livre da servidão. Qual servidão? Servidão de... a servidão de ter que viver com um cônjuge incrédulo, que Paulo já chamava de jugo desigual. Vamos ao quarto sofisma. Agora, os dois últimos a gente expõe, são mais simples para expor. Esse terceiro é o que precisa maior exame, e eu recomendo que vocês leiam o capítulo 7 de 1 Coríntios. O quarto sofisma é aquele que mais me provoca dor. É o sofisma onde as pessoas dizem assim, mas meus pastores me recomendaram. Meus pastores estão em paz. Essa semana mesmo, eu ouvi uma pessoa que eu admirei por muitos anos pela sua postura, uma pessoa que não congrega conosco, mas eu sempre admirei por sua postura, uma postura firme, uma postura correta, um casamento virginal e coisa desse tipo. Mas a esposa o deixou, e ele, então, ficou muito chocado, e ele entrou em crise. Ele entrou em crise por causa do que ele via na Bíblia. Ele via na Bíblia que não podia. E isso o colocou em crise por muito tempo. Ele foi para a oração, ele foi buscar Deus. E ele conta das etapas onde ele lembrava das Escrituras. E você sabe como é que tudo foi resolvido para ele? Quando os pastores deles disseram para ele, não, nós temos paz, pode ir. Então, ele, respaldado por esses pastores, ele foi e entrou em algo que ele sabia que as Escrituras não o respaldavam. Isso tem a ver com o quinto sofisma, né? Que é o sofisma do eu tenho direito de ser feliz. É um sofisma também bastante comum, né? Tipo assim, como é que um Deus de amor... Inclusive, nós tivemos críticas, teve gente fazendo comentário às nossas falas no YouTube, dizendo que essa é uma loucura, que nós somos fariseus terríveis. Como é que um Deus de amor exigiria que alguém ficasse a vida inteira sozinho, ou seja, infeliz? O que está por trás? Eu tenho direito de ser feliz. Uma frase que qualquer um que tem alguma noção das Escrituras não a usa. Isso é conversa ou de incrédulo ou daqueles que receberam um evangelho onde o homem está no centro. Tá? Eu costumo dizer que tem um evangelho que diz assim, no princípio era o homem, e o homem ficou muito mal. Então, se fez Deus para resolver todos os problemas do homem. Qual é a ação de Deus no universo? Qual é o propósito de Deus? Pelo que Deus está trabalhando? Para tornar o homem feliz. É claro que o propósito de Deus inclui a felicidade do homem, é inimaginável para o propósito eterno, para o nosso futuro eterno. É uma felicidade que a gente não pode nem sonhar, nem pensar.
Mas nós não estamos aqui nessa terra para isso. Tozer dizia: nós teremos muito tempo para ser felizes no céu. Jesus não veio para sermos felizes, veio para nos libertar do pecado. E nos libertando do pecado, nós já começamos uma imensa felicidade aqui na Terra. Então, esse é um grande sofisma também, para o qual nós não devemos dar atenção.